Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é dia 16/10/2020. Nós vamos dar continuidade às nossas atividades não presenciais. Vamos começar preenchendo o cabeçalho com o nome de vocês, letra maiúscula, letra cursiva e nome completo. Tá bom? Nossa primeira aula de língua portuguesa é uma fábula, A Raposa e o Corvo. Eu vou ler para vocês. Leia o texto com atenção. Um dia um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico há visto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: "Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência." Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Aí agora nós vamos para a interpretação de texto. A primeira pergunta diz assim: que tipo de texto é este? Uma fábula, uma poesia, um conto ou uma piada? Então vocês vão assinalar. Questão 2. Qual o título desse texto? Questão 3. Quem é o autor do texto? Questão 4. Quais são os personagens da história? Quem faz parte da história? Então, são os personagens da história. Vocês vão escrever aqui. Questão 5. Onde a história acontece? Questão 6. Como a raposa conseguiu comer o queijo do corvo? Vocês vão escrever. Na questão 7, coloque as palavras do quadro abaixo na ordem alfabética correta. As palavras são queijo, árvore, raposa, galho, pássaro, corvo, beleza, cantar. Próxima página, página 13. 8. Retire do texto uma palavra com acento agudo, acento circunflexo e contínuo. Questão 9. Na frase "Que maravilha, cores maravilhosas", o sinal de pontuação usado indica A. Uma interrogação, B. Uma afirmação, C. Uma exclamação, D. Uma negação. Presta atenção no sinal de pontuação. Pelo sinal de pontuação vocês vão saber que tipo de frase que é, tá bom? Nossa próxima aula é de história. Diz assim: leia o texto abaixo e depois responda as questões. A passagem do tempo. Às vezes parece que o tempo demora a passar, outras vezes nem percebe que ele está passando. Para medir a passagem do tempo, usamos os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os anos, as décadas, os séculos, dentre outros. Você já deve ter utilizado essas medidas e talvez nem tenha percebido. A passagem do tempo pode ser representada em uma linha que se estende do passado, atravessa o presente e se dirige para o futuro. Essa forma de representação é comumente conhecida como linha do tempo. O tempo também pode ser representado por meio de ciclos. A rotina, composta de atividades que são realizadas diariamente, sempre nos mesmos horários, é um exemplo de representação cíclica do tempo. Questão 1. De acordo com o texto, o tempo está presente em tudo aquilo que realizamos. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, 1. Atividades diurnas e 2. Atividades noturnas. O que for diurna, vocês vão colocar o número 1. O que for noturna, número 2. Café da manhã, dormir, jantar, almoço e acordar. É só enumerar, colocar o número 1 é atividade diurna e 2 atividades noturnas. Questão 2. Dos objetos abaixo que usamos para medir o tempo, marque com X aquele que é mais antigo.
Então, tem 4 objetos aqui, vocês vão olhar que tipo de remédio, que tipo de objeto que é, tá bom? Questão 3. Para medir a passagem do tempo além do relógio, podemos usar também A, litros, B, balança, C, dias e semanas, D, metro. O que nós podemos usar também para medir a passagem do tempo? A, litros, balança, dias e semanas e metro. No texto tem a resposta. Então, quando tiver dúvida, volta no texto e lê mais de uma vez para conseguir interpretar corretamente as questões. Questão 4. Os dados a seguir foram retirados da certidão de nascimento. Observe e responda as questões. Então, tem a certidão de nascimento aqui de um menino chamado Pedro. Tem a data de nascimento, o local onde ele nasceu, o nome do pai, o nome da mãe, avós paternos, que são por partes de pai, e avós maternos, que são por parte de mãe, e a data do registro. Aí a questão 1 diz assim: de quem é essa certidão de nascimento? A quem pertence essa certidão de nascimento? De quem é? Questão 2. Qual é a data de nascimento dessa pessoa? Então, vai olhar na certidão e vai escrever aqui na linha. Questão 3. Onde essa pessoa nasceu? Tem aqui o município e o estado direitinho onde nasceu. 4. Qual é o sobrenome da mãe? O sobrenome da mãe. Vocês vão escrever aqui. É a próxima aula, produção de texto. Vamos lá. Vamos contar uma história seguindo um roteiro. O roteiro nos ajuda a organizar melhor as ideias. Lembre-se de colocar o título e usar os sinais de pontuação. Lembre-se sempre, colocar título, sinais de pontuação, letra maiúscula no começo de frase, tá bom? Então, tem as perguntas, e aí vocês vão respondendo as perguntas, montando a produção de texto. Primeiro eu perguntei: quem são essas crianças? Como elas são? O que elas estão fazendo? O que vai acontecer? Como a história vai terminar? Então, respondendo essas perguntas, vocês vão montar um texto, tá bom? Não se esqueçam de letra maiúscula, os sinais de pontuação, de dar um título para a história. Componente curricular, valores. Mostre que você espera. Descubra as palavras da cruzadinha. Então, tem uma cruzadinha aqui, você vai descobrir quais são as palavras, preencher direitinho. Agora, represente por meio de desenho uma atitude de bondade. O que é bondade? O que é ser uma pessoa bondosa? Uma atitude de bondade. De repente, um coleguinha seu precisou de um lápis de escrever na sala de aula, porque a criança não tem. Você foi lá e emprestou um lápis para um coleguinha. É um ato de bondade. Um coleguinha seu precisa de um alimento, que na casa dele também não tem. E você foi lá e entregou um alimento. Ou outras coisas que você pode fazer. Um amigo está com um machucado, você ajuda a fazer um curativo. São atos de bondade. Então, vocês vão desenhar aqui. Tá bom? Essas são as nossas atividades de hoje. Espero que você tenha aproveitado. Um bom dia para você e até a próxima aula. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.